Vamos começar, então, pelo que não é um posicionamento médico no digital de forma adequada. O que não seria adequado, na sua opinião, doutor Sérgio Francisco? Bom, o que não é um posicionamento médico ou o que não é adequado para o médico fazer é cair na tentação. Que tentação? Na tentação de aparecer por aparecer. O que é que eu quero dizer com aparecer por aparecer? Muitas vezes a gente vai ver modismos, a gente vai ver momentos, a gente vai ver trends que geram muito engajamento nas redes sociais. E nessa busca por representatividade, nessa busca por ter espaço, às vezes o médico se confunde. Simplesmente ele se confunde e ele cai na tentação de fazer a graça do momento, simplesmente para ganhar o engajamento que ele quer. Qual que é o problema? Se você simplesmente faz uma postagem para ganhar engajamento por engajamento, se ela não estiver alinhada com o seu objetivo, a gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco, se tiver espaço, porque tudo é estratégico, não dá para você ser aleatório mais na internet, não dá para você estar por estar, você tem que estar de uma forma orquestrada, e tudo quanto mais organizado, mais natural vai parecer. Então, se você cai na tentação de fazer um modismo, e esse modismo vai de encontro aos seus valores, ele vai transparecer que você não está sendo sincero. Se ele vai de encontro ao código de ética médico, você pode ter um problema ético ali na frente. Se ele vai fora do seu objetivo principal, você vai conseguir engajamento que não vai se transformar em consultas, em pacientes, em fidelidade. Então, um dos principais erros, e o que traduz em não ser posicionamento, é cair na tentação de uma trend, de um modismo que esteja desalinhado com o seu propósito e com os seus valores, ali, enquanto médico nas redes sociais e enquanto médico em si, enfim, como profissional mesmo, tá? Então, esse é um dos que eu podia dizer que não é um posicionamento médico adequado. A gente poderia elencar alguns outros, mas que não são tão graves quanto esse, porém não vão permitir que você, enquanto médico que está assistindo aí, cresça. Que é, por exemplo, você não ser consistente. A consistência no meio digital hoje, ela é imperativa. Você precisa ter um portfólio grande de conteúdos no seu perfil e parar de depender apenas ali do caderninho do convênio, algo do tipo. Então, é muito importante que você não tenha, que você tenha, melhor dizendo, é muito importante que você tenha a clareza de que consistência é importante. Eu, inclusive, recomendo quando nas minhas mentorias, nos cursos para médicos, caminhos, estratégias para que você cada vez seja para que cada vez seja mais fácil para você produzir um conteúdo alinhado com seus objetivos, que isso não canse você a ponto de você parar de fazer. Ou que você, já fazendo um gancho com a sua pergunta, ou que você passe a depender de agências de marketing médico que vão transformar você em apenas mais um médico no portfólio deles, dentro da internet, tá? Então, se você está lá, tem uma imagem bonitinha, com teu nome, com tua foto, um conteúdo relacionado ao que você faz, né? Sua especialidade, mas aquilo ali é igual para todo mundo, você simplesmente passou de ser mais um na cadernetinha do convênio para ser mais um na rede social. E isso talvez não te leve onde você precisa chegar. E até merece, muitas vezes, né? Sim, essa questão de agência também, no final o médico acaba tendo que rever o conteúdo, porque no fim ele é o responsável eticamente também pelo conteúdo veiculado por uma agência, né? Então, no final, você vai ter que ter o trabalho de ler o conteúdo que eles produziram,
dá ok ou não. Então, às vezes, até para você produzir conteúdo seria ao mesmo tempo, né? E essa questão da constância é muito importante, porque muitos colegas às vezes desanimam, né? Logo no início, né? Ah, mas ninguém assistiu uma live que eu fiz, né? E não entendem que você está gerando conteúdo, né? Para ao longo do tempo, né? E falando nisso, na questão também que você falou de estratégia, né? Como é que o médico pode construir essa presença digital forte, estabelecer sua autoridade no campo da telemedicina? Quais seriam essas estratégias para o médico se posicionar de maneira eficaz no mundo digital? Bom, então, separando em duas partes aí, como ele pode se posicionar de maneira estratégica e como ele pode transformar isso em telemedicina, eu diria que ele aprenderia a fazer isso com telemedicina e com você, para começar. Mas como é que ele chegaria nesse ponto? Ele primeiro precisa ter um posicionamento bem definido. E aí, para dar dois passos, dois pontos principais para que ele faça isso, é que ele entenda que ele precisa anotar essas duas palavras que eu vou dizer aqui agora. Eu vou Primeira anotar coisa que também. a primeira coisa que o médico precisa definir quando ele pensa em utilizar as redes sociais para fins profissionais é definir qual vai ser o seu nicho de atuação e quais são os seus objetivos com a rede social. E veja que nicho de atuação nas redes sociais é diferente de especialidade. Porque quando eu defino o meu nicho de atuação na rede social, que eu preciso ter na minha cabeça, quais são os grandes temas dentro da minha especialidade que eu vou tratar. O que é que eu quero falar para quando uma pessoa pesquisar sobre aquele tema na internet, eu apareça para ela? O que é que eu quero associar à minha imagem? Que tipo de grande assunto eu quero associar? Então, o nicho dentro das redes sociais, ele é diferente de especialidade. Ele vai estar associado à especialidade. Porque é ali que você está confortável, é ali que você tem propriedade. Tá? Então, a primeira coisa é definir o seu nicho de atuação dentro da rede social. E o segundo é definir quais são os seus objetivos com aquilo. Porque você pode estar querendo, por exemplo, aumentar a sua audiência. Eu quero estar na rede social para crescer a audiência no Instagram ou em outra rede social. Mas o Instagram ainda é a que mais converte pessoas visualizadoras em clientes, né? Não tem nenhuma parecida. Embora outras deem mais visualizações, como a rede vizinha aqui, que eu não vou falar o nome, mas a TKTK lá, se cada Instagram tirar a live do ar aqui. Não, mentira, não vai fazer isso. Mas dá muita visualização, mas não converte em pacientes. Historicamente, a gente sabe disso. Mas retomando, é importante definir o objetivo. É aumentar seguidor, por exemplo? Ou é aumentar o número de pacientes particulares? Então, se for esse o objetivo, você vai ter uma linha depois a seguir. Então, esse é o começo de uma estratégia principal.